vos fala, é claro, meu irmão Ier Luiz, você dando início a mais uma pré-aula para a glória do Eterno Deus, aqui no uma Hora da EBD. Quero começar desde já fazendo uma breve oração, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esse sábado, na presença do Eterno Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Bem, amados e queridos irmãos, oremos juntos. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, venho até Ti buscar a Tua presença, a Tua face, a Tua benevolência, a Tua misericórdia, para que o Santo Espírito de Deus tome a primazia desta programação, ó Pai. Para que as palavras aqui, Senhor meu Deus, faladas, anunciadas, seja de bom proveito para o crescimento espiritual dos amados irmãos e, consequentemente, o elevo espiritual para a minha vida, Senhor. Suplico a Ti, Senhor meu Deus, porque sei que primeiramente a Tua palavra vem aos nossos corações para nos edificar, para nos corrigir, para nos dar entendimento, Senhor meu Deus, para que só assim possamos abençoar os amados irmãos. Em nome de Jesus é o que eu suplico nesta hora. Bem, queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui neste sábado maravilhoso. Desde já cumprimento aos amados irmãos que já estão aqui comigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, por essas vidas maravilhosas. Eu quero mandar um alô e a paz do Senhor para nosso querido irmão Jefferson. Que Deus abençoe em nome do Senhor, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero mandar também a paz do Senhor para David Alexander, filho ali do pastor Alexandre Rodrigues de Souza, lá da cidade de Barrocas, pastor presidente da cidade de Barrocas, e também ao meu primo Nobel José Ramos Cabral. Seja bem-vindo, meu querido, uma grande honra, grande satisfação tê-lo aqui conosco, participando dessa pré-aula para a glória do Senhor. Quero também cumprimentar com a paz do Senhor ao nosso pastor-presidente Nathaniel Oliveira de Souza, ao pastor-presidente aqui do campo da cidade de Serrinha, e também ao meu pastor congregacional, o pastor Gilberto Oliveira. Ele é o dirigente ali da subsede, e aproveito, mando aquela paz do Senhor para todos da subsede, principalmente as irmãs do círculo de oração, a irmã Marina, a irmã Renata, também a nossa querida irmã Elisete, que Deus abençoe a sua vida, todas as irmãs do círculo de oração, a irmã Isa, sem distinção de nenhuma, todas as irmãs do círculo de oração, todos os professores da escola bíblica dominical. Bem, essa lição, amados, toda ela está sendo comentada, louvado seja o nome do Senhor, pelo pastor comentarista José Gonçalves. Que Deus abençoe o pastor José Gonçalves pelos comentários aqui contidos, muito excelente. E também quero agradecer aos pastores que, com as suas pré-aulas, que eu tive o prazer de estar acompanhando, o pastor Nadi Jackson, Deus abençoe a sua vida, e os demais pastores que compunham a mesa ali, juntamente com ele, também ao nosso querido pastor Caramuru, pelas aulas que acabamos vendo, acabamos assistindo, para que possamos ter um pouco de conhecimento para trazer aos amados irmãos. Bem, queridos, nós estamos aqui diante da terceira lição desse primeiro trimestre de 2018. Essa lição, é claro, será apresentada amanhã, dia 21 de janeiro de 2018, em todas as escolas bíblicas e dominicais da Assembleia de Deus. Lembrando aos irmãos que a aula começa a partir
das 9 horas, mas é muito bom chegar ali às 8 horas, já estar se organizando para fazer aquela oração para a glória do Senhor Jesus, que a escola bíblica é um lugar de aprendermos. E para mim, a maior escola teológica que tem é a escola bíblica dominical. E também quero trazer ao conhecimento aos irmãos que a escola bíblica dominical não está fechada somente aos membros da Assembleia de Deus, mas a todas as pessoas que tiverem o desejo de conhecer mais as Sagradas Escrituras. Procure em cada domingo uma igreja da Assembleia de Deus e se inscreva. Se não quiser se inscrever, participe da escola, participe sendo ouvinte, sendo um aluno dedicado para aprender as Sagradas Escrituras. Eu tenho certeza que você lá vai aprender a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma coisa maravilhosa para mim e para você. Quero também agradecer a participação do nosso querido irmão Eliseu, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, nosso querido irmão José Neto, que sempre está conosco participando aqui dessa lição maravilhosíssima. E sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Quero também agradecer a Cleiton Barbosa, da Rádio Impacto. Que Deus abençoe todos lá de Conceição do Araguaia. Pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer, e todos do grupo Sol Web Rádio. Louvado seja o nome do Senhor, continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Uma grande honra, uma grande satisfação estar convosco. Amém? Bem, queridos, essa lição está com o tema a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Diante de todas as pré-aulas que eu observei, acho uma necessidade de fazer um pouco, trazer um pouco do conhecimento acerca desse homem de Deus, desse profeta de Deus, desse legislador que é Moisés, trazer o conhecimento da pessoa de Moisés, e só assim estaremos dando decorrer da lição. Antes, é claro, quero falar do texto áureo e a verdade prática. E antes disso, aproveito esse momento todo especial para mais uma vez mandar um alô para os irmãos da Sol Web Rádio. Estamos aqui neste momento ao vivo e convidando aos amados irmãos para que esteja conosco, participando desse programa Hora da EBD, que está sendo presidido todos os sábados a partir das 16 horas, horário de verão, até às 17. Em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para a glória do Eterno. Quero também agradecer aqui a participação de Jô Vasconcelos e também a sua esposa, a irmã Águida. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. E também a minha irmã Laís, que Deus abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Daniel Silva, que Deus abençoe também. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês conosco para a glória de Deus. Amém? Vamos continuar com a nossa programação toda especial para a glória de Deus. A superioridade de Jesus em relação a Moisés. O textual está contido precisamente no livro de Hebreus. É claro que toda essa lição está falando desse livro que tem a sua importância grandiosa e vem com uma fonte exortativa muito grande, muito forte
para não somente aqueles dias, mas também para os dias de hoje. Está contido em Hebreus capítulo 3, versículo 3. Eu convido a atenção dos amados irmãos, que diz assim a sacrossanta palavra de Deus. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Trazendo um pouco do que quer dizer esse versículo, amados irmãos, está dizendo aqui que Moisés, apesar do tema ser a superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés, está nos dizendo, está fazendo a entendermos que Moisés não foi descartado, não foi inútil na sua missão, de maneira nenhuma. Não está sendo lançado fora. Ele está aqui, como ele está dizendo no versículo 3, acerca de Jesus Cristo e acerca de Moisés, porque ele é tido por digno tanto de maior glória do que Moisés. Significa que Jesus tem glória maior que a de Moisés, mas que Moisés também tem, também é honrado, também foi útil na sua missão, no seu projeto de salvação, de redenção de um povo de Deus, um povo escolhido de Deus. E nesse contexto, é claro, os judeus daquela época, os judeus, os judaizantes primitivos. Bem, a verdade prática diz: Cristo em tudo foi superior na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi dono. O que significa isso? Que o Senhor, o Messias, é o dono da edificação, é o dono da morada. Moisés, tido como um mordomo, aquele que é cuidador, organizador, para que as coisas andem bem ajustadas. E aqui, é claro, traz a visão do legislador, aquele que promulga uma lei, aquele que estabelece normas para que as coisas andem em sua devida ordem. Bem, queridos irmãos, temos a leitura diária, e antes da leitura diária, quero parafrasear alguns pontos da vida desse homem de Deus chamado Moisés. Nós sabemos, diante de toda a história de Moisés, que ele foi um filho que foi guarnecido, protegido pelos seus pais, diante da perseguição de homens implacáveis que queriam destruir todos os filhos menores na época da sua vida. E a sua mãe guardou por muitos meses, e logo depois colocou o seu filho em um cesto feito de junco, untou-se com betume e colocou ali no rio Nilo. E quando coloca ali no rio Nilo, a sua irmã Miriam observa de longe, até que quando chega próximo aonde a filha de Faraó se banhava, e aquele cesto é encontrado pelas suas serviçais, que é apresentado a ela, e ela, por ter tirado aquele menino das águas, dá o nome
de Moisés e passa a ser filho da filha de Faraó. Por isso o nome Moisés, porque tirado das águas. Bem, vemos alguns pontos importantes aqui. Eu quero ressaltar alguns pontos. Liderança frequentemente envolvia a reação. Era um ato que era, na vida de Moisés, intrínseco nele. Se quisermos reagir de modo coerente com a vontade de Deus, precisamos observar e desenvolver hábitos de obediência. A obediência consistente a Deus é mais bem desenvolvida em tempos de pouco estresse, de pouca dificuldade. Fazendo assim, quando estivermos sobre mais bem desenvolvida, ou melhor, quando estivermos sob pressão, nossa reação natural é obedecer a Deus. Em nossos dias, de baixos padrões morais, achamos quase impossível acreditar que Deus castigaria Moisés por tê-lo desobedecido uma vez. Entretanto, o que não percebemos é que Deus não rejeitou Moisés, simplesmente desqualificou-se para entrar na terra prometida. A grandeza pessoal não torna uma pessoa imune aos erros e às suas consequências. Mesmo com a grandeza espiritual que tinha Moisés, ele não estava imune, como não estamos imunes de passar por alguma diversidade da vida. Mas diante desses poucos pontos que eu apresentei, eu quero apresentar os pontos fortes desse legislador e também os seus pontos fracos. Moisés tinha pontos fortes na sua educação egípcia. Treinamento no deserto, ele foi treinado. O maior líder judeu, e ele promoveu o êxodo. Ele foi, além de legislador, um profeta. Ele entregou os 10 mandamentos, que são as leis de Deus, aos homens. E por isso, alguns diziam a lei de Moisés, mas uma lei dada por Deus. Autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi o autor desses livros. É claro que quando se refere ao livro de Gênesis, ele não estava inserido no contexto do livro, mas ele foi quem escreveu. Ele vem aparecer como personagem a partir do Êxodo. Bem, antes de continuar aos pontos, a fraqueza e erros de Moisés, eu quero também cumprimentar com a paz do Senhor a nosso querido irmão e também diácono Rosenildo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Seja bem-vindo. E aos amados irmãos da cidade de Sátiro Dias, que Deus continue abençoando as vossas vidas para a glória do eterno Deus. E na pessoa do pastor presidente José Henrique, a paz do Senhor, Deus abençoe todo este campo para a glória de Deus. Vamos aos pontos fracos
ou as fraquezas e erros de Moisés. Não entrou na terra prometida em razão da sua desobediência a Deus. Nem sempre reconheceu o uso e usou os talentos de outros. Isso nos abre uma linha de pensamento para que venhamos a analisar as qualidades dos outros, porque tendenciamos a não perceber a qualidade do outro, tendenciamos a analisar as falhas, as fraquezas e tudo quanto não agrada a Deus pela análise meramente racional e humana, sem pedir uma direção de Deus. Vamos lá. Lição de vida. É uma lição para todos nós, para mim e para todos. Quero agradecer a participação do nosso querido irmão Fabrício. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Lição de vida. Deus prepara e então usa. Seu tempo oportuno dura por toda a vida. Deus realiza seu maior trabalho através de pessoas frágeis. Nós podemos perceber nessa lição de vida que, por mais que eu e você nos achemos fracos, sem tanta capacidade, sem tanto intelecto assim, Deus ainda usa pessoas fracas e simples. Podemos analisar algo importante. O próprio escritor aos Hebreus, ele não é identificado aqui. Podemos dar várias suposições, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros Barnabé, entre outros, mas não tem uma certeza plausível de quem é o escritor aos Hebreus. Mas o que é que eu entendo com isso? Que Deus de vez em quando usa os anônimos, aquelas pessoas que não são vistas, que não são identificadas, para que o propósito dele seja feito. Voltamos para as informações essenciais acerca da vida desse homem de Deus. Locais: Egito, Midian e deserto do Sinai. Ocupação: Moisés foi criado como príncipe, depois se tornou pastor de ovelha e logo depois líder de israelitas, ou líder dos israelitas. Familiares: já citei o nome da irmã Miriam, seu irmão Arão, a esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. O versículo-chave é algo que me chama muita atenção. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu antes ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Entendo esta verdade, amados, que não vale a pena honrarias, glorificações, exaltações através de transgressões que não agradam a Deus. Por exemplo, adorações aos deuses do Egito, se prostrar diante dele, reverenciá-los, ter por um pouco de tempo. Antes, melhor sofrer as divergências desta vida por amor do Evangelho, pelo amor da palavra.
Eu trago esse ensinamento para os nossos dias, que devemos escolher desta maneira. Venhamos a permanecer fiéis a Deus. Vamos lá, queridos, a leitura diária é aquela leitura que fazemos, você que estuda a lição de segunda a sábado, para bom entendimento daquilo que vamos estudar. A leitura está contida em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Sua vocação superior dada a Cristo por Deus Pai. Pelo que, irmãos santos, olha só como ele começa, o escritor começa esse versículo chamando irmãos santos, participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Confissão aqui, amados, é muito mais de confessar com palavras. Esse ponto, aqui vemos os hebreus que provavelmente foram escritos em um grupo de cristãos, judeus que depois da sua conversão a Cristo foram submetidos à perseguição e desanimando, que os destinatários de Hebreus eram verdadeiros cristãos nascidos de novo. Fica claro pela referência do capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vamos trazer esse conhecimento. 2, 1 a 4, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. O Espírito Santo é distribuído não pela vontade humana. O desejo de ter o revestimento é nosso, mas a distribuição desses dons é do próprio Espírito Santo, conforme a sua vontade, para a glória de Deus. Não devemos ficar desapercebidos. Vamos lá, queridos e amados irmãos. A leitura de terça-feira, Lucas capítulo 19, versículo 10. Uma missão superior que apenas Cristo poderia cumprir. Olha só, a missão de Cristo é muito superior à de qualquer um homem, não somente em relação a Moisés, mas qualquer um homem. Nós podemos ver lá em Lucas capítulo 19, o versículo 10, diz assim,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se formos analisarmos as histórias de Moisés e a história de Cristo, nós entendemos que Moisés foi chamado por Deus também para ser um mediador ou um medianeiro, assim como dizia Paulo no livro de Gálatas. Mas também Jesus era um medianeiro. Moisés foi um medianeiro, um mediador, foi um libertador para cerca de 2 milhões de servos, 2 milhões que saíram para ser salvos através da vida de Moisés, através dos feitos que Deus exercia sobre a vida de Moisés. E um deles me chama a atenção, quando ele se encontra com a sarça ardente, ele observa e percebe que aquela sarça estava ali, sendo tomada pelo fogo e não se consumia. Mostra também algo da nossa característica ou do nosso caráter, que Moisés com o seu caráter, eu com o meu caráter e você com o seu caráter. Deus trabalha por meios para usar o nosso caráter sendo lapidado, para que aprimore a nossa vida e que possamos ser usados para a vontade dele. E quando ele se depara com Deus falando com ele, e ele expressa que é homem pesado de língua, e que não sabia como expressar, ele, eu creio que pensava e analisava o que levou ele a sair do Egito, que foi quando ele, por ver um dos seus descendentes, ou melhor, um dos seus patriotas, os hebreus, sendo castigado por um egípcio que também simbolizava parte da sua família egípcia de criação. Ele ali se indignou ao ponto de lutar contra aqueles egípcios para livrar aquele escravo. E ao tentar fazer isso, ele vem a tirar a vida do egípcio. E logo percebe que muitos perceberam que ele tinha feito esse tamanho ato negativo. Ele foge para o deserto e ali vai sendo tratado. Um príncipe passou a ser pastor, e sendo pastor ali em Midian, é assim diz aqui as escrituras. E nesse presente momento ele está lá, diante da sarça, e percebe isso, fala que é pesado de língua, mas Deus derrama sobre ele algo. Olha, tu serás como Deus, e teu irmão Arão como boca. Tudo quando tu disseres, tu dirás a ele. E ele assim dirá a Faraó, por causa da eloquência de Arão. Nosso caráter é modelado para os propósitos de Deus serem feitos. Vamos continuar. Leitura de quarta-feira, temos a leitura de Hebreus e também Hebreus capítulo 3, versículo 1, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esse muito me chama a atenção e eu vou me prender a ele. Que diz assim: Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ler juntos, amados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, eu creio que os irmãos conhecem, porque há um só mediador entre Deus
e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente através de Jesus Cristo, amados, podemos aprimorar-nos, aproximarmos de Deus, confiando na sua morte expiatória para nos remir dos nossos pecados e orando com fé, pedindo força e misericórdia divina para nossas vidas, para nos ajudar em todas as nossas necessidades. E não devemos permitir que criatura alguma usurpe o lugar de Cristo em nossa vida, dirigindo-lhe orações, glórias, honra, adoração, porque somos todos criaturas de Deus, filhos de Deus, somente de Jesus Cristo. Agora somos filhos adotivos por Jesus. Bem, vamos continuar. Leitura de quinta-feira, Hebreus 3:2, Cristo edificador da casa, como já foi lido, mas vamos repassar, sendo fiel que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. A preparação de Moisés foi necessário para que ele trouxesse ao conhecimento a lei de Deus, a vontade de Deus, e só assim o homem pudesse enxergar o quanto estava distante de Deus com os seus delitos e os seus pecados. Hebreus capítulo 3, versículos 5 a 6, diz assim: Cristo não é apenas servo, mas filho. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Devemos manter essa confiança até o fim. Entendemos que podemos e temos uma possibilidade de perdermos essa confiança. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As declarações contidas em Hebreus merecem atenção toda especial, porque advertem que a salvação é condicional, é o trabalho de Deus juntamente com o homem para a salvação, para o céu de glória. Então, não é um trabalho especificamente de Deus, é o sinergismo, como já disse em lições anteriores, que é o trabalho do Espírito Santo que convence o homem, e o homem aceita o convencimento do Espírito Santo e trabalham juntos pela salvação. A segurança do crente em Cristo é mediada somente quando ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé, na santidade até o fim da sua existência terrena. Essa verdade foi enfatizada por Cristo. No livro de João, precisamente no capítulo 8, versículo 31, diz assim:
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para que eu possa ser considerado discípulo de Jesus Cristo, não basta somente a credencial nas mãos, mas uma vida de obediência à palavra de Deus. Essa é a fundamental. E é uma admoestação repetida em Hebreus. A salvação assegurada aos membros da igreja que deliberadamente peca nas igrejas, hoje estão em voga nos círculos. Olha só, vou ler novamente isso aqui, é muito importante, amado. A salvação assegurada aos membros da igreja que deliberadamente pecam nas igrejas, hoje estão em voga em alguns círculos, não tem lugar no Novo Testamento. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e que não és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está dizendo, em outras palavras, que quer que sejamos fervorosos em obediência à sua verdade. Se porventura fôssemos frio, ele nos aquecerá. E se porventura estamos quentes, ajudaremos a outros a estarem crentes e agradando a Deus. Não vem com essa que você está quente e fervoroso e você tem o prazer de ver o seu irmão frio e cabisbaixo, porque isso não é vontade de Deus. Sabe por quê, amados? Que se alguém não conseguir chegar a estar quente, ele vai ser lançado fora, ele vai ser vomitado. O pastor Jean teve aqui uma oportunidade grandiosíssima e eu gostei da palavra acerca de Laodiceia, das suas fontes que recebiam águas de determinadas cidades, uma era águas gélidas e outra águas quentes, e quando se encontravam se tornavam águas mornas, e quando as pessoas bebiam dessa água eles vomitavam. E ali o Senhor usa essa expressão para dizer que Deus não quer que eu e você seja morno, mas fervoroso. E fervor para mim, amados, não é bater palma, não é dar corrupio. Fervoroso para mim é você querer o bem-estar do seu próximo, para que ele esteja firme no Senhor. Se porventura ele esteja cabisbaixo, você esteja firmando ele. A Bíblia diz: porventura andarás dois, porque se um desvanecer, o outro vem a ajuda. Não é para que o outro dê risada ou se alegre com aquele que tropeçou, não. Ou diga assim: talvez eu não disse que ele ia cair. Isso não é obra de Deus, é obra de duas pessoas, da carne ou do maligno. Mas a de Deus é aquela que ressuscita e levanta. Vamos à leitura de sábado, que está contida em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Cristo é superior em palavra e lei. Cristo é superior em palavras e lei.
Ainda no livro de Hebreus, é claro que toda a lição fala do livro de Hebreus, mas ainda no capítulo 3, no versículo 7, olha o que diz as Sagradas Escrituras. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a voz, entramos no repouso, tal como diz, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Versículo 8: não endureçai o vosso coração, como na provocação no dia da tentação e no deserto. Amados, a superioridade de Cristo é em palavras e lei. Lá no livro de João, precisamente no capítulo 1, João capítulo 1 diz assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o que os profetas anunciavam no Antigo Testamento. O Verbo é Jesus Cristo quando aparece ali no ventre de uma virgem chamada Maria, a cumprimento da palavra. Essa superioridade veio de forma ao mundo, de uma forma natural, mas sem a ação do homem, a ação simplesmente do ventre virginal da sua mãe, com a ação do Espírito Santo. A superioridade de Jesus Cristo já vem através disso, através do cumprimento da lei, através do cumprimento da palavra pregada pelos profetas, que se cumpre em Cristo Jesus. O versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados e queridos irmãos, aqui no versículo 7 de Hebreus, do capítulo 3, diz assim: os demais escritos do Novo Testamento, o escritor de Hebreus considera as Escrituras no sentido final e pleno, como as palavras do Espírito Santo, e não como meras palavras dos homens. Vemos aqui a credibilidade do livro aos Hebreus. Esse livro, para muitos, por não ter ali o dito, o escritor, quem era o escritor, muitos não querem dar o crédito devido, mas o livro não é somente o livro aos Hebreus, mas todo o Novo Testamento é um livro que foi inspirado por Deus, e não meramente palavras humanas lançadas ao vento. É tanto que ela serve para nos exortar a prosseguir em fé ao Senhor.